Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos falar do transfer ban sofrido pelo Santos Futebol Clube. Torcedores e torcedoras. Nessa última quinta-feira, tivemos a informação durante a tarde de que o Santos estaria sofrendo um transfer ban da FIFA. Parece que o torcedor santista não tem um minuto de paz. Não tem uma notícia boa para se comemorar. Torcedor que tem dentro do seu elenco hoje um craque geracional, que viu o Neymar sair e voltar. Porém, o Neymar saiu numa época completamente diferente e agora volta com o time às traças. Eu iria dizer até aqui, desde que o Rueda assumiu, pouco antes disso, né? Carlos Pérez, entre outros presidentes que deterioraram e trouxeram o torcedor santista para essa situação de agora. Time que nunca tinha caído, caiu em 2023. Um time que tinha dívidas, sim, tranquilas para um clube que fatura menos por estar fora da capital, por estar numa cidade de praia, por ter um estádio com menos capacidade do que os seus rivais, então esse faturamento já é menor. Mas não, esses senhores, vamos dizer assim, para não perder aqui também a estribeira, acabaram, né? Estão destruindo e deteriorando um dos maiores clubes do mundo, não só do futebol brasileiro. O clube que o Rei Pelé jogou. Simplesmente, esses caras estão deixando esse clube às traças. E ontem, com essa notícia, a pior parte dela para mim é a diretoria do Santos ter dito que foi pega de surpresa com a FIFA postando oficialmente no seu site que o transfer ban estava sendo atribuído à equipe. Esse transfer ban que impede o clube de inscrever novos jogadores e também de contratar novos jogadores. Isso tudo por conta de uma dívida de 2023 com o Arouca de Portugal pela contratação do todo-poderoso, do melhor zagueiro do futebol brasileiro, João Basso. Inacreditável. Assim, e como eu disse, a diretoria do Santos ter a pachorra de dizer que foi pego de surpresa é vergonhoso. Até porque o Santos teve 45 dias a mais para pagar essa dívida. O que aconteceu? A FIFA notificou o Santos, porém, essa notificação chegou até o CAS, e o CAS, em janeiro, referendou que o Santos teria 45 dias para acertar uma dívida de 2,5 milhões de euros, que dá aproximadamente ali uns 16 milhões de reais. O CAS, para quem não sabe, é a Corte Arbitral do Esporte. Então, o Santos teria 45 dias. O Santos não pagou esses 45 dias, ou seja, não é uma surpresa. Vamos ser sinceros. Ser pego de surpresa é uma coisa. O que aconteceu com o Santos não é ser pego de surpresa. A diretoria do Santos tinha ciência de que teria que pagar. Não pagou, o transfer ban está lá. É assim que funciona. Quando é algo sério, é assim que funciona. Ah, não sei o que, era até ontem, eu vou pagar hoje. Não, meu amigo. É até ontem, era até quinta, dia 19. Não pagou, transfer ban. É assim que funciona. E aí, o ban seria por 3 janelas de transferências, onde o Santos ficaria aí sem poder inscrever jogadores ou contratar atletas, né? Ou seja, um atraso para um time que precisa de reforços. Eu sei que está sem grana, eu sei que o Alexandre Matos, para mim, faz um trabalho horroroso, né, como executivo de futebol do clube. Para mim, faz um trabalho muito aquém. Tem trazido jogadores que não são compatíveis com o que o Santos tem de orçamento ou que o Santos precise para o elenco atual. Para mim, não contratar zagueiro é inacreditável, mas não é esse o ponto, né? O ponto aqui é para citar mais uma incompetência dessa diretoria santista. Mais uma vez, o Marcelo Teixeira sendo irresponsável com o Santos. Santos levar um transfer ban agora é péssimo. Estraga completamente o planejamento do clube. Por exemplo, está trazendo, se não me engano, é um volante do futebol uruguaio, do Nacional,
Não pode inscrever esse cara por conta do Transferban. São 16 milhões de reais, né, aproximadamente ali, que o Santos tem que pagar. Vou ler a matéria aqui do GE sobre esse Transferban. Ela foi escrita por Ana Canhedo, Bruno Gutierrez, José Edgar de Matos e Iago Ruda. Santos sofre Transferban e fica impedido de registrar reforços. Peixe foi condenado a pagar 2,5 milhões de euros ao Arouca de Portugal pela contratação do zagueiro João Basso e não conseguiu registrar o recém-chegado Christian Oliva. O Santos está impedido de contratar jogadores. O novo Transferban foi imposto pela FIFA e já apareceu no site oficial da entidade. A punição se dá por conta da dívida do clube com o Arouca de Portugal pela contratação do zagueiro João Basso. Por isso, o Peixe não conseguiu registrar o volante Christian Oliva e também não pôde inscrever qualquer outra contratação a partir dessa quinta-feira. Não pode inscrever, você nem lê mais. Novo reforço do Santos para a temporada, o meio-campista foi na quarta-feira no CT Rei Pelé para realizar as primeiras atividades e conhecer o elenco. Em janeiro, a Corte Arbitral do Esporte confirmou a condenação do clube na FIFA. A partir dessa data, o Peixe tinha 45 dias para pagar pouco mais de 2,56 milhões de euros, que dá cerca ali de 15,3, 16 milhões de reais, né, ao Arouca, o que não ocorreu. O Santos ainda não se manifestou sobre o tema e internamente o clube busca resolver a situação, já que havia o entendimento que o valor poderia ser quitado até o dia 26. Por isso, o Transferban foi recebido com surpresa. Inacreditável. Atualmente, reserva da equipe de Rua Papo Voivoda, João Basso chegou à Vila Belmiro no ano de 2023, contratado pela gestão André Suída. O zagueiro atuou no ano da queda do clube para a Série B e foi um dos atletas a aceitarem a redução salarial para a disputa da segunda divisão. Basso e o elenco santista conseguiram acesso e o título naquele ano. Desde o ano passado, porém, o defensor perdeu espaço entre os titulares e tem ficado até fora das listas de relacionados por Voivoda, que fixou Adonis Frias e Lua Pérez como os principais defensores do time. Ou seja, o Santos nesse momento está sofrendo transferban para um jogador que nem joga, um cara que desde que chegou foi muito questionado a contratação. Eu sei que não foi contratado pelo Marcelo Teixeira, mas o Santos vir aqui e dizer que foi pego de surpresa e que achou que teria que pagar até o dia que poderia, né, pagar até o dia 26, é um escárnio. É você pegar o torcedor e chamar ele de otário. É simples. Porque mostra uma desordem inacreditável. Porque não é que o Cas mandou uma mensagem do WhatsApp. Ó, Santos, vocês têm 45 dias para pagar isso aqui. Não. O Cas mandou uma carta. Quando é coisa séria, não é WhatsApp, não é uma ligação, é carta. Dizendo Santos tem que pagar lá, assinado, até 45 dias, 2,5 milhões, ao Arouca de Portugal, devido à contratação. Vem tudo explicadinho. E a data? Não me vem dizer que vocês não sabiam. Porque não tem nenhum otário, né? Não tem nenhum palhaço aqui. Então é inacreditável. É uma incompetência maior que a outra. Parece que a cada dia que passa, o Marcelo Teixeira, todo mundo dessa diretoria atual do Santos, vai se mostrando cada vez mais incompetente. Como foi a de Rueda, como foi a de Carlos Pérez, como eu disse, entre outros, né? Que vem destruindo a história de um dos maiores clubes do mundo, que é o Santos Futebol Clube. E, infelizmente, o torcedor santista tem que estar preparado para viver mais um ano melancólico, para viver mais um ano triste, um ano para baixo. Porque enquanto não sentar alguém nessa cadeira de presidente do Santos que esteja atualizado, que esteja querendo, literalmente, colocar o Santos no lugar onde ele nunca deveria ter sido retirado, o Santos vai viver nesse marasmo, vai viver nessa melancolia, nesses anos sombrios, que o torcedor santista já não se aguenta mais. A camisa do Santos ela é tão pesada que mesmo com esse tanto de desgraça que está acontecendo nos últimos anos, o Santos ainda chegou numa final de Libertadores. De tão pesada que é a camisa do Santos. Porque se fosse qualquer outro clube, já tinha ido para as favas. Tá? É porque se trata de Santos Futebol Clube. De, como eu disse, um dos maiores clubes do planeta Terra. O clube que jogou o Rei Pelé,
que revelou milhares de ótimos jogadores de suas categorias de base e que hoje, infelizmente, por um acúmulo de gestões medíocres e de pessoas que trataram esse clube como seu quintal de casa, a gente é obrigado a ver o Santos nessa situação. Sofrendo transfer ban, devendo para Deus e o mundo, não conseguindo pagar as próprias contas. Dizem as informações que tem mês que o Marcelo Teixeira ajuda a pagar os salários do Santos. Dizem as informações. Tem mês que ele tira do próprio bolso para pagar. Ou seja, que contratações são essas? O que o Santos está trazendo jogador que não pode pagar? Isso é uma coisa do futebol brasileiro. É algo que infelizmente virou padrão no futebol brasileiro. São gestões irresponsáveis e que levam gigantes do nosso futebol para as favas, que destroem degradativamente, acho que acertei a palavra, clubes enormes. A gente vê o Corinthians devendo 3 bilhões, a gente vê o Santos devendo, São Paulo, que em algum momento já foi referência para todos os clubes, devendo mais de 1 bi. Sabe, isso é inacreditável, gente. Isso é extremamente bizarro. E ainda mais para o Santos, se a sua dívida está batendo perto de 1 bilhão, e você fatura 400 milhões de reais por ano, você tem um problema aí. Você vai ter que apertar os cintos, porque senão vira uma bola de neve. E a hora que você vai ver, tá devendo 2, tá devendo 3. E é preocupante, porque o Santos não está na capital, o Santos não tem um faturamento, por exemplo, que o Corinthians tem, que o Flamengo tem, que o próprio Palmeiras tem, porque está fora da capital. Então, ou o torcedor santista encontra, né, e procura dentro desses conselheiros alguém com capacidade, alguém que chegue para fazer uma gestão profissional, que pense no bem do clube, ou o torcedor santista, infelizmente, vai ter que se acostumar com notícias como essa. Com um amadorismo gigantesco. E que, como eu disse, não vem de agora. Vem de uns bons aninhos já, né? Mas se você concorda, discorda, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal do 12º Jogador, de hypar este conteúdo e também de compartilhá-lo para dessa forma a nossa comunidade aumentar cada vez mais. E é claro, não se esqueça de seguir o 12º Jogador, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo nesse momento. Agradeço a participação de todos. Até uma próxima. Valeu. Fui. Tchau.